Henker que vive duas vezes. Capítulo 68. A Torre, 10. Olha quem é popular. Haha. Yeon-woo olhou para a mesa com uma cara ligeiramente irritada. Fante começou a rir com aquela visão, e Edora também sorriu com a mão cobrindo a boca. Foi porque a mesa agora estava cheia de cartas convite de vários clãs para Yeon-woo. Isso significava que seu desempenho chamou a atenção dos clãs de toda a torre. A maioria deles pertencia a clãs pequenos e desconhecidos, mas alguns deles eram de clãs bastante grandes. Então, Young, qual é o seu plano? Fante perguntou com um sorriso. Que plano? Em relação a esses clãs, parece que todo mundo quer você. Até os 8 clãs podem vir até você, mas você vai se mudar sozinho, certo? Assim como muitos outros lugares, a torre também seguia a lei da selva. Portanto, a maioria dos clãs estava sempre em busca de novos recrutas fortes. Se conseguissem recrutar alguém forte, seriam capazes de ascender a alturas maiores e, por sua vez, afirmar maior domínio sobre a torre. Como tal, Fante estava curioso para saber que escolha Yeon-woo faria. Pelo que ele sabia, Yeon-woo tinha um forte senso de individualidade. Embora Yeon-woo parecesse ter estabelecido um relacionamento próximo com Kan e Doyle no tutorial, ele ouviu que Yeon-woo não concluiu as sessões como membro de sua equipe, o que sugeria que ele havia concluído todo o tutorial como jogador solo. Assim, ele se perguntou se continuaria ou não a seguir o caminho não convencional de um jogador solo, mesmo depois de entrar na torre. Mas a resposta de Yeon-woo foi um tanto vaga. Por enquanto. O que você quer dizer com, por enquanto? Quer dizer que você está planejando seguir sozinho por um tempo e depois procurar um clã quando seu valor aumentar? Pense como quiser. Yeon-woo acenou com a mão como se não quisesse mais se preocupar com suas perguntas. Fante olhou perplexo ao não conseguir adivinhar o plano de Yeon-woo. Mas é claro, mesmo que Yeon-woo tenha respondido apenas vagamente, ele claramente não tinha intenção de se juntar a nenhum time ou clã em particular. Mesmo se eu me juntar a um clã, isso só vai atrapalhar. No tutorial, Yeon-woo conheceu algumas pessoas. Embora ele tivesse se tornado um tanto apegado a alguns deles, ele nunca conseguiu confiar totalmente neles. Porque ele estava bem ciente de como seu irmão havia caído no caminho da morte. Ele não queria deixar nada que pudesse sair pela culatra e se tornar sua fraqueza. Então ele tentou manter uma certa distância das pessoas que conhecia, e Enova e esses irmãos não eram exceção. Bem, se eu me juntasse a um clã, haveria apenas uma razão para isso. Yeon-woo riu ao pensar na possibilidade de ele se juntar a um clã. Mas a risada estava cheia de intenções assassinas. Seria entrar furtivamente em sua casa segura e esfaquear seus corações com uma adaga. Mas isso seria uma história para mais tarde, pois ele ainda estava muito fraco. Por enquanto, terei que me concentrar em aumentar minha força reunindo todas as peças escondidas que Jeong-woo deixou para mim. Não será tarde demais para me vingar depois disso. Embora tenha se livrado do braço direito de Leonte, Build, ele tinha plena consciência de que tivera sorte. Então Yeon-woo não iria enfrentá-los de frente. Por enquanto, ele teve que suprimir seus pensamentos vingativos e agir como um jogador normal tentando chegar ao topo. Nunca pertencerei a um time, clã ou qualquer coisa relacionada a outros jogadores. Apenas fique abaixado e me esconda. Os olhos de Yeon-woo brilharam com determinação. E quando chegar a hora, eu me levantarei e cortarei suas gargantas. Portanto, a primeira coisa que Yeon-woo teve que fazer foi entrar no tesouro da Olympus. Aí reside um artefato muito importante que ele deve adquirir. Vocês terminaram de tomar café? Então vamos levantar. Sim. Ok. Mas no momento em que se levantaram da mesa. Este lugar não mudou muito desde a última vez que estive aqui. Um homem entrou no terraço. Ele tinha longos cabelos ruivos que pareciam uma chama ardendo fervorosamente. E antes que percebessem, os ruídos ao redor desapareceram. Até mesmo os rabos que observavam Yeon-woo do lado de fora do café desapareceram. O homem olhou ao redor do terraço como se lhe fosse familiar, depois voltou os olhos para Yeon-woo com um sorriso caloroso. No momento em que seus olhos se encontraram, o rosto de Yeon-woo enrijeceu. Por que ele está aqui? A cabeça de Yeon-woo estava cheia de perguntas. Você é o acumulador, certo? O homem falou com Yeon-woo com um sorriso no rosto. Um sorriso muito plácido e benigno. Mas havia um carisma poderoso em seu sorriso que quase o dominou. A maioria das pessoas que vieram recrutar Yeon-woo falaram com títulos honoríficos. Mas o homem à sua frente falou de uma maneira que era quase como se o estivesse desprezando. E isso também soou com muita naturalidade. Parecia que a área ao redor do homem estava completamente sob seu controle. Yeon-woo conhecia muito bem pessoas com esse poder. Classificadores. Ele não esperava encontrar um jogador dos andares superiores aqui. Além disso, Yeon-woo sabia quem era o homem à sua frente. Baal, o punho flamejante. Um homem conhecido por ter uma personalidade gentil, mas na hora de lutar ele se tornava agressivo e reduzia tudo a cinzas. Ele era um dos executivos da Red Dragon e também um antigo membro da Artia. Não apenas isso. Ele já foi discípulo de Enova, mas pensei que ele nunca mais voltaria ao distrito externo depois de ser expulso por Enova.
Por que ele está aqui? É por causa do que fiz com Nightwatch? Achei que o que aconteceu com os clãs do distrito externo não lhes dizia respeito. Eu estava errado? Ou é simplesmente para me recrutar como outros clãs? Várias ideias encheram sua mente. Ainda assim, ele não esqueceu nada. Seja qual for o motivo, não posso parecer surpreso. Os Rankers eram em sua maioria pessoas com habilidades sobre-humanas e experiência de combate sem fim. Para eles, ler a expressão de um jogador comum e adivinhar seus pensamentos com base nisso era tão fácil quanto virar as mãos. Era verdade que Baal era um dos inimigos dos quais Yon-Woo teria que se vingar um dia, mas esse dia certamente não era hoje. Então Yon-Woo tentou esconder ao máximo qualquer sinal de agitação e respondeu com um aceno silencioso. Baal deu um leve sorriso com a resposta de Yon-Woo. Ouvi dizer que você tem uma personalidade contundente e parece que é verdade. Bem, isso não é uma coisa ruim. Baal disse com uma risada gentil. Se você não quiser conversar por muito tempo, então serei breve. Eu quero que você se junte ao Red Dragon. Foi uma observação tão inesperada. Os olhos de Yon-Woo ficaram um pouco maiores. Não sei se você está ciente disso, mas esta é a primeira vez que fazemos uma oferta de recrutamento para um novato. E você é aquele novato sortudo. Baal continuou com um sorriso nos lábios. Se você se juntar ao nosso clã, não pouparemos esforços para ajudá-lo a escalar a torre. E acredite, o apoio que podemos oferecer, direi apenas que está além do que você pode imaginar. Então o que você diz? Yon-Woo fechou a boca com força. Até onde ele sabia, foi a primeira vez que um dos 8 clãs ofereceu um novato para se juntar a eles. Porque não importa quão bom fosse o desempenho mostrado no tutorial, os jogadores muitas vezes morriam depois de entrar na torre. Além disso, houve vários casos em que jogadores que ficaram para trás no início, subitamente ganharam destaque em algum momento. Portanto, os 8 clãs preferiram usar aqueles que comprovadamente eram competentes, em vez de desenterrar uma perspectiva. A única exceção foi Cheong-Vado, que se esforçou para promover jogadores com potencial. Foi por isso que Yon-Woo aceitou com calma quando recebeu ofertas de todos aqueles clãs. No entanto, ainda havia uma coisa que Yon-Woo poderia descobrir a partir da oferta feita por Red Dragon. Eles precisam de energia, mesmo que seja tão pequena quanto a minha. Yon-Woo lembrou o preço alto que ele conseguiu pela propriedade da Toca de Hargan com o comerciante misterioso no tutorial. Naquela época, ele presumiu que a atmosfera entre os 8 clãs já estava cheia de tensão. Não havia outra explicação que ele pudesse pensar. Quanto ao Red Dragon, seu principal objetivo não deve ser apenas recrutar um novato talentoso, mas também impedir que outros clãs adquiram jogadores como ele. Por causa disso, de agora em diante, nenhum outro clã se aproximaria para recrutar Yon-Woo, a menos que quisessem o Dragão Vermelho como inimigo. Se for assim, Yon-Woo decidiu que deveria responder bem aqui. Baal era uma pessoa gentil e bem educada por fora, mas tinha uma fera selvagem aninhada dentro dele. Ele teve que evitar ações que pudessem levantar qualquer suspeita. Não quero ficar amarrado ainda. Yon-Woo encolheu os ombros para agir como um novato afogado em narcisismo. Felizmente, Baal se apaixonou por sua atuação e falou com um sorriso malicioso. Certo, entendo. Você acabou de terminar o tutorial. É o momento em que você sente que pode fazer o que quiser. Mas Baal não se preocupou em adicionar, mas a torre é diferente do tutorial, no final. Ele acreditava que Yon-Woo iria até ele implorando para se juntar ao seu clã assim que ele passasse por dificuldades na torre e percebesse os limites de tocar solo. Não tenha pressa e considere nossa oferta. Claro. Baal deu um tapinha no ombro de Yon-Woo algumas vezes antes de caminhar em direção à saída. A cada toque, Yon-Woo sentia uma grande pressão. Oh, e... Baal parou de repente, como se tivesse esquecido algo de dizer. O mestre parece ter gostado de você. Ele é um velho de coração mole. Então, por favor, cuide bem dele. Baal disse com um leve sorriso. Yon-Woo inclinou a cabeça fingindo que não entendia. Mestre. Oh, eu deveria ter dito o nome dele. Eu estava falando sobre Enova. Pois bem, tome cuidado. A relação entre Baal e Enova não era muito conhecida nem mesmo na torre. Era mais como um segredo. Pelo contrário, era um fato bem conhecido que Enova se sentia desfavorável em relação aos 8 clãs. Essa foi a razão pela qual os clãs do submundo, incluindo a Nightwatch, intimidaram Enova até agora. E depois que Baal saiu do café. Purra! Fante soltou um suspiro alto como se o estivesse segurando. Ele tinha uma expressão severa no rosto. Quem diabos é ele? Ele se viu incapaz de falar uma palavra quando Yon-Woo e Baal conversavam na sua frente. Era como se ele estivesse em um espaço separado. Foi exatamente como a pressão que ele sentiu quando seu pai conversava com outros especialistas. Ele não conseguia acreditar que havia sentido tamanha pressão em um lugar que não era outro senão o Outer District. E agora? Yon-Woo parecia um monstro aos olhos de Fante. Como ele pôde falar tão francamente diante de tamanha pressão? Ele é um dos Rankers. E acho que ele é o punho flamejante. Espere um segundo, você quer dizer o punho flamejante? Ao comentário de Edora, Fante apontou a cabeça para ela em estado de choque. Até onde ele sabe,
Flame Fist era um dos membros mais fortes, mesmo entre os 81 óculos do Red Dragon. Ele não conseguia acreditar que um homem como ele tivesse se interessado por Yon-Woo. Principalmente o clã Red Dragon, que era conhecido por ser tão indiferente que dificilmente tinha qualquer interesse em eventos que aconteciam abaixo do 50º andar. Mesmo a tribo de um chifre não poderia tomar liberdades com eles. E agora mesmo, Yon-Woo recebeu uma oferta daquele clã. Havia algo profundo na maneira como Fante olhava para Yon-Woo agora. Mas independentemente de sua aparência, Yon-Woo de repente pulou da cadeira. Eu tenho que ir agora. Você pode ficar aqui se quiser. Onde você está indo? De volta à ferraria. Acabei de lembrar que deixei algo lá. Yon-Woo então se jogou para a saída do terraço antes que Fante pudesse dizer que iria com ele. Se Baal visitou Outer District, não há como ele não ter passado pela ferraria de Enova. Pelo que ele sabia, Enova era um velho mal-humorado com um coração tão frágil quanto uma vidraça. Ele não conseguia nem imaginar que tipo de efeito adverso a visita de Baal teria sobre Enova. Mas quando ele chegou à ferraria. O que você está fazendo aqui a esta hora? Enova estava fumando seu cachimbo em frente à fornalha. Pensando que ele estaria chorando, Yon-Woo ficou bastante surpreso ao encontrá-lo tão calmo. Assim, ele não conseguia nem perguntar se estava bem ou não. Talvez eu não precisasse me preocupar tanto. Yon-Woo tentou inventar uma desculpa. Mas Enova de repente ficou de pé sem sequer ouvi-lo. Bem, isso não importa. Você veio no momento perfeito. Comecei a martelar para aliviar o estresse que senti recentemente e acabei terminando o artefato um pouco mais cedo do que o esperado. Os olhos de Yon-Woo se arregalaram. Que significa? Sim, seu olho de Giges está pronto. Enova tirou uma caixa enorme do canto da loja. Kung e asterisco. A caixa fez um barulho alto quando Enova a colocou no chão. Abra. Enova disse enquanto levantava arrogantemente o queixo como se estivesse lhe dizendo para estar preparado para uma surpresa. Yon-Woo acenou com a cabeça e lentamente removeu a tampa da caixa. E por dentro? Não havia um, mas dois artefatos dispostos um ao lado do outro.